Então, boa tarde. Estou cá mais uma vez para cumprir o que vos prometi, para continuarmos a nossa conversa sobre ansiedade, pensamento e algumas estratégias para reduzir a ansiedade. Ontem falava-vos de que existem estes dois tipos de funcionamento do sistema nervoso, de dentro para fora e de fora para dentro. Isso obriga a que quem lida com estas questões e quem trata deste tipo de perturbações emocionais trabalhe sempre a dois níveis. Ao nível dos sintomas que surgem numa situação real e atual de exigência emocional, de stress, de dificuldade, de luto, e a outro nível, ao nível das características da personalidade de cada um, ao nível daquilo que ele foi adquirindo ao longo da sua vida, ao nível da sua educação, da sua herança genética, do seu contexto social e familiar. Por isso, há sempre dois níveis de trabalho que é preciso empreender quando se lida com a ansiedade. Hão de notar que, para quem só sofre de ansiedade quando está a viver um momento de exigência emocional importante, quando está perante uma situação grave como a que estamos a passar agora, ou quando está perante uma avaliação, quando está perante uma situação de doença, uma situação pessoal complicada, familiar, essas pessoas normalmente na sua vida diária não apresentam sintomas de ansiedade. Os sintomas de ansiedade surgem nos momentos em que é preciso realmente lidar com situações complicadas. E aí até a ansiedade tem alguns aspectos muito positivos, porque é a ansiedade que nos permite o foco, que nos permite a capacidade de luta, a capacidade de enfrentar as dificuldades. É a ansiedade que nos faz levantar de manhã, nos faz ter a capacidade de concentração e atenção necessária para deixarmos de lado aquilo que não é importante e focarmos num problema que temos para resolver. No entanto, temos já outras pessoas em que a ansiedade é algo de muito permanente, algo que já faz parte da sua forma de estar, da sua forma de funcionar. Há algumas pessoas que não conseguem associar a sua emocionalidade a um contexto concreto, real, a um contexto que é quase intrínseco, vem de dentro. Essa ansiedade podemos considerar ser uma ansiedade generalizada, ou seja, alguém que vive permanentemente sob grandes níveis de ansiedade. E aí vamos verificar que, quer a nível genético, quer a nível de aprendizagem, muitas situações de grande dificuldade emocional, de grande exigência emocional, situações que muitas vezes ouvimos apelidar de traumáticas, podem realmente condicionar este sujeito a ter uma insegurança de base, a uma baixa autoestima, a uma grande dificuldade de enfrentar os outros, de enfrentar os contextos sociais, de enfrentar os contextos de avaliação, de enfrentar os contextos onde, de alguma forma, a sua imagem, a sua vida esteja em risco. E por isso, este tipo de situação acarreta sempre estas especificidades. Já se para os casos em que a ansiedade só surge nestes momentos de maior exigência e não na vida do dia-a-dia, as estratégias que tenho vindo a aconselhar são muito mais eficazes, são muito mais fáceis de empreender, são, portanto, uma ferramenta de fácil utilização. Para aquelas pessoas que têm já uma grande ansiedade de base,
Estas ferramentas continuam a ser muito úteis, elas precisam de ser praticadas, elas precisam de ser implementadas no dia a dia da pessoa, mas há um outro aspecto muito importante que precisa de ser trabalhado, e aí teremos mesmo que pedir a ajuda profissional. Porque é preciso, eu costumo às vezes dizer que é preciso arrumar o puzzle do passado, que é preciso pôr as pecinhas no sítio. Imaginem que houve um acontecimento do passado que vos marcou profundamente. E o que nós fazemos quando temos um acontecimento desses? Evitamos aquela situação, evitamos as pessoas que estiverem envolvidas naquele trauma, evitamos os lugares, evitamos o mesmo tipo de atividade e, sem querer, vamos condicionando toda a nossa vida àquele pequeno fator. É como se tivéssemos criado um certo quisto psicológico e toda a estrutura psicológica se fosse construindo à volta daquilo, à volta daquele problema. Imaginem quando temos vários fatores, vários quistos, várias situações. É por isso que muitas vezes podemos comparar o trabalho do psicólogo ao trabalho do enfermeiro. Cada vez que o enfermeiro recebe alguém que tem um ferimento, tem que destapar o ferimento, tem que o desinfetar, tem que voltar a colocar o pence. E neste processo provoca sempre alguma dor, algum desconforto. Mas o que é facto é que, ao fim de algum tempo e de vários destes processos, a ferida vai sarando e a dor vai diminuindo. No caso psicológico é exatamente a mesma coisa. Nós temos que trabalhar aquele lugar, trabalhar aquele trauma em particular, falar dele, vivenciá-lo novamente, vivenciá-lo emocionalmente, por forma a que ele perca vigor, perca capacidade de nos infligir sofrimento físico. E esse é um trabalho constante. E este era um alerta que queria deixar. Por outro lado, voltando agora rapidamente às estratégias, já todos devem ter percebido que o importante é realmente controlar o pensamento. E falámos daquela questão de nos focarmos do aqui e agora. E esse aspecto importante às vezes acarreta algumas dificuldades, que é a incapacidade de nos focarmos. Capacidade de foco é muito importante nesta situação. E por isso temos que encontrar algum tipo de situação que nos dê muito prazer, que para nós seja muito agradável. As ondas do mar, o vento nas árvores, a música, a arte, a leitura, qualquer coisa que cada um vá utilizar para encontrar esse foco de atenção que lhe permita retirar o foco de todos aqueles pensamentos negativos e daquela interiorização. Por exemplo, quando alguém que tem muita fé reza, durante aquele momento em que faz a reza, não consegue pensar em mais nada. Os budistas também encontraram uma outra estratégia. Quando eles rezam um mantra, quando eles vão fazendo aquele tipo de cantilena, eles não conseguem pensar. Se eu fizer é impossível não pensar. É impossível pensar. Portanto, qualquer tipo de concentração, de atividade que me permita desfocar do problema, torna-se eficaz para lidar com esta situação. Já me alonguei demais, espero que esteja tudo a correr bem, espero que se aguentem firmes nesta situação difícil que estamos a viver e que fiquemos em casa e que tentemos enfrentar o melhor possível esta situação estranha que de repente nos vimos envolvidos. Boa tarde e até um próximo vídeo.